É horário, né? Bom, nós estamos aqui praticamente ainda na introdução histórica da doutrina, da codificação. Estamos ainda nos referindo às manifestações físicas com as mesas girantes e às manifestações inteligentes, que começaram também através das mesas girantes. Allan Kardec faz algumas observações, todas elas interessantes, aqui no capítulo 2, Manifestações Físicas, Mesas Girantes. Ele fala que esse fenômeno começou espontaneamente e que durante algum tempo foi motivo de diversão na Europa, principalmente na França. Era motivo de diversão. No começo, despertou muito o interesse das pessoas, porque as pessoas, na verdade, não sabiam entender ou definir o que estava acontecendo. Mas depois de algum tempo, algumas pessoas foram perdendo o interesse pela diversão, porque os fenômenos, eles eram fenômenos, vamos dizer assim, ostensivos, mas se limitavam às pancadas, aos ruídos, às levitações, à movimentação de objetos. Mas as pancadas começaram. Alguém, inspiradamente, certamente sob a inspiração do mundo espiritual, as pancadas começaram a dar sinais de inteligência, aquela movimentação das mesas. As mesas começaram a dar sinais de que o fenômeno não era simplesmente um fenômeno físico que acontecesse de maneira aleatória. Havia algo de inteligência. E nós já falamos aqui a respeito dessa linguagem das pancadas. Inicialmente, essa linguagem foi chamada de tipologia. Depois evoluiu para a tipologia alfabética. E alguns começaram a estudar os fenômenos, porque nós podemos dizer que o berço do Espiritismo foi o fenômeno das mesas girantes. Mas as pancadas começaram a dar sinais de inteligência. As mesas, elas começaram a sinalizar, a dar alguns sinais. E eles resolveram chamar esses sinais de sematologia, a linguagem dos sinais. Porque as mesas, elas começavam a se movimentar realmente demonstrando que
Havia, atrás do fenômeno, ali de trás do fenômeno, havia uma inteligência. Por exemplo, as mesas se inclinavam para saudar uma pessoa quando era uma pessoa que chegava. As mesas se inclinavam, saudando uma pessoa que chegasse ali no ambiente. Quando as mesas não tinham simpatia por determinada pessoa, essas mesas corriam de encontro, claro, sem violência, mas demonstravam, as mesas revelavam, vamos dizer, uma não simpatia. Quando, por vezes, surgia uma pessoa com outros propósitos, com uma intenção infeliz, foi o que começou a chamar a atenção. Inicialmente as pessoas se sentavam ao redor da mesa. Eram mesas circulares, mesas redondas, não é? Quase sempre era chamado de mesa com tripé. Eram 3 pés redondas, era um tripé, o que facilitava que a mesa, às vezes, girasse, se movimentasse, não é? Porque se fosse uma mesa de 4 pés, seria muito difícil. E algumas mesas pesavam muito, eram pesadas, de madeira, e elas se erguiam do solo. Então as pessoas se sentavam ao redor da mesa, com as mãos espalmadas sobre a mesa. E elas acreditavam que se tocassem os dedos, vamos supor, 8, 10 pessoas em torno da mesa, era uma mesa às vezes grande. As pessoas imaginavam que se encostassem os dedos umas nas outras, aquilo dava mais força. Mas Allan Kardec fala aqui que não. No princípio, como se ignorasse as causas do fenômeno, aconselhavam várias precauções, reconhecidas depois como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Também eles tinham essa crença, né? Sentava uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Eles verificaram que depois essa alternância não tinha nada a ver. Como até hoje, em alguns centros espíritas mais antigos, não é? De orientação mais antiga, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam separados. Nos primórdios da doutrina, nos tempos mais antigos, os espíritas menos esclarecidos e às vezes mais antigos faziam essas recomendações, não é? Na época, era uma época de muito, vamos dizer, de moralismo, né? Era uma época assim de muito moralismo, essa coisa toda. Era respeitoso, era uma coisa respeitosa e tudo. Mas, como disse aqui Kardec, não é? A alternância de sexos. Tal é ainda o contato dos dedos mínimos das diversas pessoas, de maneira a formar uma corrente ininterrupta. Muitos centros ainda falam a respeito dessa corrente magnética, etc.
Esta última precaução parecera necessária por se julgar que agia uma espécie de fluido elétrico. Depois, a experiência demonstrou a inutilidade. A única prescrição que é rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito tarda a produzir-se. Então vejamos que o que Kardec recomendava eram atitudes de ordem moral. Pode acontecer que se produza em alguns minutos, como pode demorar meia ou uma hora. Isto depende da força mediúnica dos participantes. E às vezes os fenômenos simplesmente não aconteciam. Às vezes as pessoas se reuniam e os fenômenos não aconteciam. Às vezes aconteciam considerados insatisfatórios, não eram satisfatórios. Às vezes apenas algumas pancadas, alguns sinais muito discretos e mais nada. Afirmamos ainda, olha que curioso, que a forma da mesa, a substância da qual ela é feita, a presença de metais e da seda nas vestes dos assistentes, os dias e as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Então Kardec devagar foi desmistificando como o fenômeno ocorria. Ele foi vendo que era indiferente se as pessoas estavam portando alguns objetos de metais ou não. Leva-se em alguma conta apenas o volume da mesa, mas somente no caso em que a potência mediúnica seja insuficiente para vencer a resistência. Caso contrário, uma única pessoa, um menino mesmo, pode fazer levantar-se uma mesa de 100 quilos. Quer dizer, dependia da condição mediúnica. Dependia, vamos dizer, do ectoplasma, que os espíritos pudessem manipular. Do ectoplasma que seria utilizado pelos espíritos. Às vezes um médium presente, ele conseguia, vamos dizer, liberar mais ectoplasma do que muitos ali, às vezes reunidos. Um só, às vezes, conseguia. Por quê? Uma predisposição mediúnica, uma predisposição psíquica e até mesmo orgânica, uma certa predisposição para a produção desses fenômenos. E Kardec também chama a atenção para um outro fenômeno interessante, que as pancadas, elas soavam não apenas no exterior da mesa, como se alguém estivesse batendo, porque muitas suspeitas surgiam, né? Muitas suspeitas de fraude. Diz Kardec que os espíritos, às vezes, produziam pancadas que soavam no interior da madeira. Aquelas pancadas, elas nasciam como se, não como quem estivesse batendo sobre uma mesa, mas a mesa estalava, vamos dizer assim. As pancadas, elas soavam no interior da mesa. O assunto foi correndo, foi evoluindo muito rapidamente, tudo foi muito rápido.
Vocês vejam bem, foi em poucos anos. Esses fenômenos começaram por volta de 1848, embora os fenômenos mediúnicos sejam tão antigos quanto a humanidade. Fenômenos mediúnicos sempre aconteceram. Ainda há pouco, um confrade nosso, o Leonel Sivieri Varanda, filho do Dr. Jarbas Leone Varanda, publicou um livro pela LEP, a mediunidade à luz do Espiritismo. Ele fez uma pesquisa muito interessante, com base no Antigo Testamento, com base na história, com base, enfim, em alguns fenômenos que foram registrados e que sempre aconteceram. É um estudo para quem quer estudar, o livro é muito interessante. O livro foi publicado recentemente pela LEP, é um livro de estudos, muito interessante, que a pessoa pode ir lendo devagar. A mediunidade à luz do Espiritismo. Então, o fenômeno mediúnico, ele é muito antigo. Ele sempre existiu. Agora, no capítulo seguinte, também é um capítulo curto, capítulo 3, Manifestações Inteligentes, Kardec já começa a falar como é que houve essa transição das manifestações físicas para as manifestações inteligentes, através das manifestações físicas. Então começou-se a perceber que havia uma inteligência. Isso começou mais intensamente em 1848. Em 1854, vejamos bem, 6 anos depois, foi muito rápido, Kardec já estava participando das reuniões. Em 1857, já saía a primeira edição de O Livro dos Espíritos. 3 anos depois que Kardec assistiu à primeira sessão, em 1854, 55, 56, 57. No dia 18 de abril, Kardec já lançava a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Vejamos, os fenômenos físicos sendo o caminho para os fenômenos intelectuais, para os fenômenos inteligentes. E este capítulo aqui é muito importante. No que acabamos de ver, nada certamente nos revela a intervenção de uma potência oculta, e estes efeitos poderiam perfeitamente explicar-se pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou pela de um fluido qualquer. De início pensou-se assim, mas depois estes fatos são as provas de inteligência que deram. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo se admitindo que a eletricidade ou qualquer outro fluido nisso desempenhasse um papel, aí se associava uma outra causa. Qual seria essa causa? Foi o que Kardec foi pesquisar. Os fenômenos são inteligentes. Foi quando um amigo dele falou a respeito, não é? E o convidou para participar de uma sessão. Já falamos aqui nas semanas passadas, nas semanas anteriores. E Kardec era muito razão, ele era muito racional. Ele disse, mas como é que uma mesa tem cérebro para pensar, tem músculos para se
movimentar. Ele não acreditava que isso pudesse ocorrer. Ele era muito racional. A nossa fé é uma fé aliada à razão, porque Kardec se deixava levar pela razão, raciocínio. E ele diz aqui: estes fatos são as provas de inteligência que deram. Para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que seja eloquente, espiritual ou erudita. É suficiente que prove um ato livre e voluntário, que exprima uma intenção ou responda a um pensamento. Então vejamos, interessante isso aqui. Não é necessário que uma manifestação inteligente seja eloquente, ou espiritual, ou mesmo erudita. É suficiente que prove a inteligência. E é o que os espíritos fizeram no começo, não é? Por meio das pancadas dadas, e sobretudo pelas pancadas íntimas, das quais acabamos de falar, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar do tambor. Às vezes as pancadas imitavam o rufar de um tambor, da fuzilaria de um pelotão. Imaginemos que interessante, né? Essas pancadas acontecendo assim, de uma maneira que imitava a fuzilaria de um pelotão. Dos tiros de canhão, às vezes eram tão potentes que imitavam os tiros de canhão. Depois o ranger de uma serra, os golpes de um martelo, o ritmo de diversas áreas, músicas. Como é que se poderia explicar? Como é que se poderia explicar isso acontecendo assim, não é? Através desses fenômenos. Kardec falou, não, tem alguma coisa por detrás disso aí. Tem alguma inteligência. E como se vê, um vasto campo aberto à observação. Disseram que, uma vez que ali havia uma inteligência oculta, devia poder responder perguntas. E respondeu. Aí perguntas começaram a ser feitas. Com efeito, por sim ou por não, por meio de pancadas convencionais. Então começou. Então vamos fazer perguntas. Aí a pessoa perguntava, fazia uma pergunta e dizia assim: se a resposta for sim, uma pancada. Se for não, 2 pancadas. E começou então a fazer perguntas. E as pancadas começaram a soar assim. Foi uma convenção. Convencionou-se, não é? Olha, gente, como é que começou tudo, né? Como é que isso começou? E depois as letras do alfabeto. Se colocava as letras do alfabeto, às vezes no começo se propôs, né? Olha, a letra A, uma pancada. Letra B, 2 pancadas. Mas isso era muito moroso. Demorava muito. Uma escrita demorava muito. Aí começou a escrever-se o alfabeto em círculos, né? Em círculos. E as pancadas, às vezes, soavam justamente naquela letra, ou um objeto se movimentava em direção àquela letra. E colocaram números também, não apenas letras, números também, como se fosse uma roleta, como se fosse ali numa roleta.
Estes fatos, renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Não, Kardec falou, tem alguma coisa nisso aí. Tem alguma inteligência. E assim ele descobriu o mundo dos espíritos. Foi assim que... Por quê? Dessas pancadas, e dessas pancadas inteligentes, dessa tipologia alfabética, passou-se então para... Tiveram a ideia de uma mesinha, construir uma mesinha pequena. A mesinha era do tamanho de um punho assim, ó. Algumas mesinhas, algumas cestinhas, eram mais cestinhas de vime, elas mediam mais ou menos 20, 25 centímetros. Fizeram de vime, porque era leve, material leve, e amarrou-se um lápis. Ali no pé da mesinha. A mesinha se levantava, ela se levantou. Se uma mesa mais pesada se levantava, claro que os espíritos poderiam levantar uma cestinha de vime. Ou uma tábua que fosse, porque cogitou-se de uma cesta, de uma mesinha, de uma tábua, com 2 rolemãs, e o material era uma tábua triangular assim, era um triângulo, 2 rolemãs aqui, 2 rodinhas, e a ponta lá, e o alfabeto ali. Então aquela tábua podia fazer assim, não é? E conseguiu-se dessa forma, dessa maneira conseguiu-se algumas frases, algumas palavras, algumas frases, e depois passou-se para a cestinha de vime. Vamos ver aqui. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade desta opinião. Com efeito, as respostas estavam muito frequentemente em oposição formal ao pensamento dos assistentes. Vejamos bem, por quê? Porque alguém falou assim, não, isso é o inconsciente das pessoas. Surgiu essa hipótese. Isso é o inconsciente que está respondendo. Mas acontece que as respostas dadas pelos espíritos contrariavam as opiniões das pessoas presentes. Interessante isso, né? É como se a gente estivesse pensando numa resposta para uma pergunta e a resposta viesse totalmente diferente. Então, essa tese foi caindo por terra, fora do alcance intelectual do médium. E olha aqui, e mesmo em idiomas ignorados por ele. Ou relatando fatos desconhecidos de todos. Às vezes a escrita vinha em outros idiomas. Os exemplos são tão numerosos que é quase impossível que alguém que se ocupou de comunicações espíritas não tenha sido testemunha deles muitas vezes. Citaremos apenas um que nos foi contado por uma testemunha ocular. Olha aqui um caso interessante. No navio da Marinha Imperial Francesa, em serviço nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava de fazer falar as mesas. Olha como, até no mar. Isso virou uma febre. Na época virou uma verdadeira febre. Tiveram a ideia de invocar o espírito de um primeiro tenente do mesmo navio que tinha morrido há 2 anos. Vamos chamar o primeiro tenente, vamos evocar o espírito.
desse primeiro tenente, eu tinha desencarnado há 2 anos. Veio, e depois de diversas comunicações que provocaram o espanto de todo mundo, disse o que se segue por meio de batidas: eu lhes rogo insistentemente que paguem ao capitão a quantia indicava a quantia, que lhe devo e que sinto não ter podido reembolsá-lo antes de minha morte. Quer dizer, uma coisinha, todo mundo fala assim, uma coisinha tola. Uma coisinha tola. Mas não era. Porque o capitão sabia que ele estava devendo. Que ele tinha ficado devendo. E ele pediu a paguem ao capitão. Vejamos, não era um espírito elevado, não era um espírito superior, não era um espírito elevado, mas era um espírito que estava ali dando uma prova da imortalidade, uma prova da imortalidade, não é? Através das pancadas. Paguem ao capitão, que eu estou devendo ao capitão. Ninguém sabia do caso. O próprio capitão tinha esquecido esta dívida, bem pequena de resto, mas procurando em seus apontamentos, encontrou a menção do débito do primeiro tenente, e cuja cifra indicada era perfeitamente exata. Perguntamos do pensamento de quem esta indicação podia ser o reflexo, se ninguém sabia, o próprio capitão tinha esquecido disso. Não é? Então Kardec cita exemplos aqui. Aperfeiçoou-se a arte de comunicar por pancadas alfabéticas, mas o meio era sempre muito moroso. Era muito devagar. Vocês já imaginaram? Se tivesse continuado daquela forma, não teria continuado, o pessoal ia desanimar. Não é? Era muito moroso, era mais ou menos quase, naquela época das tipografias, compor um livro, né? Tinha que ir lá na casa de tipos e pegando cada letra. Vocês já imaginaram? Pegando cada letra. Quando Gutenberg inventou a imprensa, né? Diz que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Vocês já imaginaram montar a Bíblia? Não é? Letra, era mais ou menos assim. Quer dizer, isso era muito moroso. Como é que se escreveria um livro assim? Não é? Muito moroso. Contudo, obtiveram-se comunicações de uma certa extensão, bem como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Apesar disso, estes indicaram outros, e a eles devemos o meio das comunicações escritas. Foram os espíritos que disseram, não é? Olha aqui como é que é interessante aqui. Kardec contando, porque ele foi testemunha ocular, ele participou disto. Ele estava lá, vivenciando os fenômenos, não é? Ele não escreveu por ouvir dizer. As primeiras manifestações deste gênero tiveram lugar adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa leve, pousada numa folha de papel. Então, a folha de papel, a mesa e o lápis. A folha de papel, a mesinha, depois virou cesta de vime, e o lápis, né? Aí os espíritos começaram. É um fenômeno mais ou menos, gente, como a professora que está ensinando a criança, está alfabetizando a criança, que pega na mão da criança. Eu me lembro das minhas professoras no primário, minha professora pegava na minha mão. É algo muito natural.
não é? A mão da professora sobre a mão do aluno. Ali, a força dos espíritos, entre aspas, a mão dos espíritos, não é? Através ali do ectoplasma, claro que era uma coisa invisível, ninguém via a mão do espírito, mas observava a movimentação. E muitas vezes a mão estava movimentando e escrevendo sobre um assunto, e o médium conversando com outras pessoas. O médium estava conversando com outras pessoas ali, e a mão dele se movendo. Dizem que um médium português chamado Fernando de Lacerda, um médium extraordinário, esse médium, ele era português, morava em Portugal, lá ele era delegado de polícia. Ele se converteu ao espiritismo, mas ele teve que fugir para o Brasil. Nós até temos um livro pequeno, foi publicado em Portugal. Um centro espírita em Portugal, esse centro espírita é de Braga, da cidade de Braga, em Portugal. Ele juntou 2 textos, um do Hermínio Miranda, do professor Hermínio Miranda, que já desencarnou, sobre o Fernando Lacerda, e um que nós escrevemos sobre Fernando Lacerda, dizendo que Fernando Lacerda foi o precursor de Chico Xavier, porque na psicografia ele foi um precursor, vamos dizer, de Chico Xavier. E o Fernando Lacerda teve que fugir de Portugal, perseguido. Ele foi embora delegado de polícia. Ele veio para o Brasil e desencarnou aqui no Brasil. Aliás, desencarnou numa situação muito difícil aqui no Brasil, numa situação de penúria, porque os amigos que o acolheram e prometeram ampará-lo aqui no Brasil, falharam, não deram a ele o respaldo financeiro que ele precisava para sobreviver. Ele era delegado da polícia em Portugal, não aqui no Brasil. Aqui ele foi exilado, ele fugiu de lá. E dizem que Fernando Lacerda era o seguinte: ele psicografava ao mesmo tempo com as 2 mãos. Numa mão escrevia um espírito, na outra mão, outro espírito. E ele também às vezes estava psicografando e escrevendo. Os livros dele são excelentes, intitulados Do País da Luz, em 4 volumes, editados pela Federação Espírita Brasileira, volume 1, 2, 3 e 4. Tem mensagens muito interessantes, e por ele se manifestava principalmente essa de Queiroz, que foi um grande escritor português. Ele também recebia muitos poemas, muitos sonetos também, muito interessante. E certa vez esse fenômeno, nós não presenciamos o fenômeno, mas nos foi contado por uma pessoa de muita credibilidade, quando nós estávamos em São Paulo. Nos foi contado por um escritor de novelas da TV Globo, o Walter Negrão. Ele nos convidou após uma palestra para comer uma pizza com ele e com a esposa. O Walter Negrão, ele criava gado, boi, e ele vinha a Uberaba nas exposições, porque ele era criador de gado. E ele manifestou o desejo de conhecer Chico Xavier na comunhão espírita cristã. Diz ele que estava na fila
E o Chico atendendo as pessoas. Atendendo as pessoas. Quando de repente o Chico diz assim: Walter, vem cá, Walter. Ele nunca tinha estado com o Chico. Walter, vem cá. Valtinho, vem cá. Ele olhou para ver se era outra pessoa. Não, é você mesmo, Valtinho. Vem cá. Aí ele se aproximou do Chico. Ele se aproximou do Chico e o Chico falou: olha, gente, esse aqui é o nosso Walter Negrão. Ele também é escritor. Ele também escreve. Ele ficou ali, né? Naquela situação. Aí o Chico disse: que pena que você chegou no fim de nossa reunião, no final de nossa reunião, porque o Walter Negrão queria presenciar a psicografia, né? Mas quando ele foi, a psicografia havia encerrado. Aí o Chico disse a ele assim: mas vamos ver se o nosso Emmanuel nos permite alguma coisa para que você possa observar. Aí, já eram poucas pessoas, o Chico entrou para a salinha de receituário de novo. Foi para a salinha de receituário e o Walter Negrão foi junto. Chamou o Walter Negrão e alguns amigos poucos, o seu Ícaro, Dona Zilda. E o Walter Negrão me contou como se fosse, estou vendo ele me contar agora, lá na mesa da pizzaria. Ele me contando, ele falou assim: Bacelli, tinha assim um pacote de folhas Chamex. Na época o Chico psicografava lápis. Ele disse assim: o Chico pegou o pacote de folha Chamex, dividiu em dois, pôs um de cá, outro de cá, e se concentraram. E ele se concentrou. Alguém fez uma prece. O Chico psicografou ao mesmo tempo com as duas mãos. Numa mão, André Luiz. Na outra mão, Humberto de Campos. Estilos completamente diferentes. Chico, vejamos como o mundo espiritual age. Um homem seríssimo, como o Walter Negrão. Estivemos com a esposa dele. Eles frequentavam o Centro Espírita Alta de Souza, lá em São Paulo. Então, vejamos, isto às vezes, esses fenômenos aconteciam também no tempo das manifestações físicas. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o filme Kardec. É um filme interessante, mostrando lá as irmãs Boudin, porque depois da cestinha, eles consideraram que a cestinha era apenas um apêndice, não era necessário. Era um apêndice só. Vamos tirar a cestinha à mão. Olha como é que foi a coisa, ó, evoluindo. Tipologia, sematologia, tipologia alfabética, a cestinha e, finalmente, a mão. Tudo muito rápido. Tudo muito depressa. Mas claro que não em todos os grupos. Claro que não em todos os grupos. Porque alguns grupos se reuniam apenas a se divertir e eram espíritos galhofeiros que se comunicavam. Às vezes eram espíritos levianos, galhofeiros, eram espíritos que estavam por ali, digamos assim.
eram espíritos que estavam por ali. Mas acontece que dentro desta manifestação, que o doutor Inácio fala, e nós também consideramos, que foi um novo Pentecostes, não é? Dentro desse movimento de Pentecostes, desse novo Pentecostes, aqueles médiuns todos, havia um direcionamento, havia uma falange de espíritos comprometidos com a terceira revelação. Os outros estavam chamando a atenção, os outros estavam, digamos assim, fazendo barulho, né? Chamando a atenção, mas então havia aquela falange, a falange do Espírito de Verdade, não é? E eram vários os espíritos, não é? Eram vários os espíritos que integravam a falange, e aqueles espíritos eram espíritos sérios, comprometidos com Cristo e comprometidos com a codificação da doutrina. O objetivo era a codificação. O objetivo era chamar Kardec, é que Kardec viesse, é que Kardec chegasse. Quando Kardec chegou, as pesquisas, Kardec racional, não é? Ele usava mais a razão, era um pesquisador, observador, tinha uma cultura extraordinária. Aí ele começou a fazer perguntas aos espíritos. Olha aqui como está escrito: mais tarde reconheceu-se que todos esses objetos não eram em definitivo mais que apêndices, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. O próprio médium segurando o lápis, a mão puxada por um movimento involuntário, escrevia sob o impulso dado pelo espírito e sem o concurso da vontade e do pensamento do médium. Foi a época dos médiuns mecânicos. Primeiro, os médiuns mecânicos, ou os chamados médiuns inconscientes. Esses primeiros médiuns, eles eram mecânicos ou inconscientes. Depois é que Kardec falou a respeito dos médiuns semimecânicos. E depois falou finalmente a respeito dos médiuns conscientes. Mas é bom dizer uma coisa: a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que tem apenas 511 perguntas, a primeira edição, o livro hoje nós não trouxemos ele, a primeira edição, tem apenas 511 perguntas e 501 respostas, e alguns textos de Allan Kardec. Este livro da primeira edição foi escrito diretamente pelos espíritos, tudo através dessa mediunidade mecânica, inconsciente. Porque os próprios espíritos não admitiram a presença dos médiuns conscientes. Porque os médiuns conscientes podem sempre interferir. Os médiuns semiconscientes também. E talvez até os considerados absolutamente mecânicos, em algum grau possam, mas muito menos. Mas muito menos. E os espíritos não queriam. Os espíritos não queriam, ditando os princípios básicos da doutrina, porque na primeira edição eles ditaram os princípios básicos da doutrina.
ditando os princípios básicos da doutrina, eles não quiseram a presença de médiuns que não fossem mecânicos. Tanto é assim que as médiuns que serviram a eles, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, principalmente as irmãs Boudin e a Ruth Céline Jaffé, que servia a ele como revisor, era uma médium através da qual Kardec revisava. As irmãs Boudin receberam. Agora, é preciso que se diga o seguinte: esses fenômenos aconteceram em vários países, não foi só na França. Então, Kardec tinha, que cuidado que ele tinha? O cuidado que ele tinha, ele começou a se corresponder com pessoas, por exemplo, pessoas da Bélgica, pessoas da Áustria, pessoas da Alemanha. Ele era poliglota, ele falava diversos idiomas, ele começou a se corresponder, e começou a checar se o que os espíritos estavam dizendo ali era a mesma coisa que se dizia alhures. Então ele buscava o quê? A concordância. Ele buscava a chamada concordância universal do ensino dos espíritos. Porque isto é algo muito interessante. É algo assim que a gente precisa se aprofundar no estudo. Porque muitos espíritos, através de outros médiuns, eles falavam contra a reencarnação. Vejamos bem, espíritos falando contra a reencarnação. Nós somos espíritos reencarnados e estamos falando contra a reencarnação. Não tem espírito desencarnado que não sabe que desencarnou? Não sabe que desencarnou. Então fala contra a desencarnação. Não, eu não morri. Não, amor, eu não morri. Eu estou aqui ainda, tal e coisa. Isso aí é uma variedade, é uma gama. Isso aí precisa ser estudado, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. Então, alguns espíritos que se comunicavam por outros médiuns, por exemplo, havia ao tempo de Kardec um grande pesquisador também, chamado Alphonse Carragné. Alphonse Carragné era um homem muito inteligente. E ele recebia comunicações principalmente através de uma senhora que era médium de sua confiança. Através dela, alguns espíritos, certamente espíritos católicos, porque os espíritos não são espíritas. Nós achamos que todo espírito é espírita, né? Achamos que o mundo espiritual é espírita. E não é. O mundo espiritual não é espírita. Eu me recordo que a irmã de Chico Xavier, a dona Luísa Xavier, era a irmã mais velha. O Chico era muito apegado à dona Luísa. Dona Luísa era como se tivesse sido mãe de Chico. Foi ela e Chico que criaram os outros irmãos. Dona Luísa Xavier era muito católica, mas católica fervorosa, Dona Luísa Xavier. E Chico, sabemos, um expoente, né? Mas se davam muito bem, embora fosse católica, ela acreditava em Chico. Quando ela vinha visitar Chico, nas vezes que ela esteve em Uberaba,
ela e outras irmãs visitando o Chico mandava preparar o quarto para elas ficarem. E colocava até imagens de santos que elas gostavam. As pessoas não entendem isto. Uma vez ele chamou eu e Márcia para ver. As minhas irmãs estão chegando. Venham ver aqui o quarto onde elas vão ficar. E nos mostrou lá as camas. Quarto simples. E tinha um oratório. Olha aqui, esta aqui é Nossa Senhora do Pilar. A minha irmã é devota de nossa... E foi mostrando. Então elas vêm aqui e fazem as rezas delas. E eu rezo para lá. Eu rezo para lá. Mas é interessante, só para encerrar hoje, né? Dona Luísa Xavier desencarnou. E ela escreveu várias cartas depois pelo Chico. O livro chama-se Depois da Travessia. É muito interessante. Chama-se Depois da Travessia. Me parece que foi editado pela Didier. Foi uma edição em conjunto da Didier com outra editora. Depois da Travessia. Ela conta que ela foi recebida do outro lado e foi levada para uma instituição católica, a fim de se refazer. Foi levada a uma instituição católica. Ela conta, a mensagem é interessantíssima. As mensagens dela são interessantíssimas. Então, do outro lado, temos igrejas, temos templos, temos espíritos que pensam diferente, assim como na Terra, igual aqui. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, é a mesma coisa. Nós estamos falando dos mundos espirituais aqui, mais próximos de nós. Nós não estamos falando lá para cima, porque lá para cima nós não temos nem cabeça para isto. Nós não temos nem cabeça para isto. Nós temos recebido mensagens aqui em que os espíritos falam. Vou pedir a Nossa Senhora. Vamos pedir a Nossa Senhora. Que Nossa Senhora abençoe. Temos. Bom, hoje nós estamos em cima da hora. Vamos ficar por aqui. Agora, na semana que vem, nós já vamos começar com as perguntas e as respostas. Aí seria interessante se as pessoas pudessem trazer o Livro dos Médiuns também para acompanhar, não é? Temos as perguntas e as respostas que os espíritos deram. Alguém quer falar alguma coisa? Mas seria interessante que esses livros citados por nós, vocês pudessem adquirir e ler, viu? Porque vai abrir na cabeça da gente e dando uma outra visão do que é o mundo espiritual. Você fala esse negócio aí do Chico, os irmãos dele, eu achei curioso, uma vez que você contou que o Chico foi reformar, o pai dele colocou um aviso, achei que foi interessante. É verdade. Um aviso dos espíritos, que ele estava no outro quarto. O Chico dormia sempre num quarto, mas o quarto estava muito mofado, as paredes tinham mofado muito, não é? E por uma questão de saúde dele, porque ele já estava com problema respiratório, eles tinham que dar uma pintura no quarto. Mas ele não queria sair do quarto de jeito nenhum. Foi difícil convencê-lo a sair do quarto. Por último ele falou assim, tá bom, eu vou sair, mas eu vou para o quarto ao lado. Mas ele escreveu um bilhete mais ou menos assim, aviso, se algum amigo espiritual, porventura, tiver o desejo de me visitar nesta noite, aviso que estarei no quarto ao lado.
mas só por esta noite. E pregou na porta. Isso tem razão de ser. Porque muitos espíritos, quando vêm à Terra, eles não têm a visão global. Eles só têm aquela visão ali, ó. Eles só têm aquela visão. Muitos espíritos que às vezes vêm à Terra têm a visão aqui do centro, mas não tem a visão geral. A visão deles está concentrada aqui, naquele ambiente, naquele momento, naquela hora. Não é? Então, esse caso é muito interessante. Tem até a fotografia desse bilhete, eu não sei onde é que está, mas tem. Então o Sérgio vai cantar para nós, né, Sérgio, para encerrar. O pessoal está gostando de te ver cantar, viu, Sérgio? Ali o pessoal fica falando ali. Esses dias uma senhora falou assim, o Bacelli fica sempre com essa cara fechada. Escreveu lá com essa cara fechada. Eu quase respondi a ela que eu estava com o peso de muitos problemas, mas... não posso ficar aqui só rindo. Bom, nada mais oportuno que hoje a gente, através da música, continuarmos falando sobre mediunidade. E esse poema, quem escreveu através do Bacelli? Deixa eu repetir aqui. Então, nada mais oportuno falarmos de mediunidade cantando. E esse poema quem escreveu foi o nosso querido Euríclides Formiga, entende? E tem mais ou menos aí mais de 30 anos, né? Falando sobre mediunidade. E eu quero oferecer para o nosso querido Formiga, que dia 19 agora, ele completaria 100 anos, né? Se estivesse aqui, né? Versos de Camieiro. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço, mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. Ante os problemas do mundo, não perguntes que fazer. Ergue a enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo. O que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. E a caridade, 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 estrela de brilho infindo. O que resta é vaidade,
que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte e traiçoeiro faz virar a embarcação. Parabéns, Muito obrigado. Formiga. Obrigado.